Olá, graça e paz. Hoje a nossa reflexão está em Eclesiastes 10, de 1 a 15, que diz assim: há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não, pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Essa palavra ela traz muitas reflexões ao nosso coração. Primeiro, diz que há tempo para tudo. Há tempo para todas as obras e propósitos debaixo do céu. Às vezes a gente pode ter aquela impressão de que o tempo nunca passa quando a gente vive situações difíceis, de espera, de aguardar algo e, por exemplo, aguardar a resposta de um trabalho, aguardar uma promessa, aguardar uma fase passar, um tratamento de uma doença, enfim. Às vezes o tempo não passa, quando a gente quer muito que uma fase termine. E às vezes a gente percebe que o tempo voa rápido, né? Passa muito rápido quando a gente constrói coisas e tem muitas coisas para construir e vivenciar. Mas quando a gente vê esse texto, a gente vê que há tempo para tudo e não tem nada errado, nada faltando. O tempo necessário que a gente tem que viver aqui, a gente vai viver. É interessante porque o texto também diz que Deus pôs aos homens o senso de eternidade. Ou seja, sempre a gente vai ter a impressão de que a gente vai viver a vida toda e não vai morrer, por mais que a gente saiba que a morte faz parte da vida, né? Todos nós vamos um dia enfrentar este momento e partir daqui, mas o senso de eternidade está no nosso coração. A gente não pensa, não para observar e pensar nisso. A gente quer viver sempre, para sempre. Então, o senso de viver para sempre é um desejo que está no homem. Porém, Deus é quem domina tudo. E a gente, por mais que tente, não consegue saber o que aconteceu lá no início, no princípio, e agora, o que a gente vivencia, o que a gente vai vivenciar. É isso que o texto fala.
E também existe essa reflexão de que a gente tem sempre uma balança. A gente tem a tendência de querer viver só as coisas boas, mas a gente precisa saber que existe tempo para tudo. Inclusive, opostos acontecem na nossa vida. Por exemplo, há tempo de nascer e tempo de morrer. São os dois polos de uma balança. Projetos nascem, pessoas nascem, você nasceu, situações nascem na nossa vida, oportunidades nascem. E tem momentos que elas vão morrer, que as expectativas morrem, que elas finalizam, que as coisas terminam e novas situações aparecem. A gente não consegue só viver ou nascer sem que o morrer exista. Para que algo nasça, algo tem que morrer. Para que uma coisa nova aconteça, a coisa antiga tem que morrer. Para ocupar o mesmo espaço, deixar o espaço livre para que um novo possa vir. E aí vem a questão do apego. Nós, com o senso de eternidade, temos muito apego, porque a gente quer colecionar tudo, todas as questões da nossa vida. E a gente tem que liberar o espaço na nossa mente, no nosso coração, as nossas coisas, para que o novo possa vir. Então, há tempo para tudo. Se a gente conseguir se alinhar para cumprir o tempo determinado para a nossa vida, que cada um tem uma história, cada um tem uma sequência de acontecimentos, e cada um diante de Deus tem propósitos diferentes. Né? Ninguém é igual a ninguém e nenhum propósito é igual ao outro. Cada um tem a sua história e Deus é tão perfeito que ele faz cada um com uma identidade específica. E ele vai cobrar de cada um por si e não pelo outro. Né? Vai cobrar de cada um individualmente. Vai cobrar de você quem é você, por você, e não vai cobrar de você que você responda por outras pessoas. Cada um responderá por si. E quando a gente pensa sobre as balanças, olha que interessante. Há tempo de matar e tempo de curar. Tem horas que a gente tem que matar sonhos. Tem horas que a gente tem que matar aquilo que nos faz mal. Tem horas que a gente tem que retirar, né? Se a gente tem um jardim com muitas plantas, flores lindas, mas tem ervas daninhas, a gente tem que ir lá e arrancar, né? Matar as ervas daninhas para que as flores possam crescer com vigor. E tem tempo de curar. Tem fases em que a gente vai buscar a cura, a melhora, a restauração, a restituição. São fases de cura. Também há tempo de derribar e tempo de edificar. Tem coisas que a gente vai lá e destrói, e tem coisas que a gente vai lá e ergue. Aí eu vou derrubar esta casa muito antiga, que não tem mais uma estrutura legal, para que possa limpar o terreno e construir uma casa nova no lugar. Eu vou derrubar esse conceito, esses hábitos antigos, para que eu possa construir hábitos novos e saudáveis na minha vida. A gente faz isso para tudo. A gente derruba aquilo que não é bom e reconstrói algo bom. Então, a nossa vida, constantemente, ela vai ser feita de reconstruções, porque é tempo para tudo. E se a gente estacionar no tempo, apenas vivendo as mesmas coisas do mesmo jeito, mantendo aquele padrão único, a gente só vai envelhecer ao longo dos anos, mas não vai amadurecer. A gente não vai evoluir, crescer, se desenvolver. Então, são coisas diferentes, né? Quando a gente pensa sobre isso, ninguém vai viver só o que é bom. A gente vive o que é bom e o que é mal. Aquilo que cresce constrói aquilo que a gente tem que quebrar, tirar para limpar terreno para que o novo venha. E isso em vários conceitos da nossa vida, seja em relação a padrões de pensamento, a hábitos e comportamentos. A gente deixa o que não é bom para começar a construir o que é bom. Seja em relação à consideração que a gente colocava sobre as pessoas. Às vezes a gente idealiza para ter algo perfeito, uma família perfeita, um grupo de amigos perfeito, e a gente conserta eles na nossa mente, né? Ah, não, a pessoa só errou agora porque ela estava preocupada, nervosa, nervoso, enfim. Só que a gente para e não percebe quem são as pessoas. As pessoas, elas não têm que se encaixar no que eu preciso. Elas são quem elas são. Então, quando eu deixo de idealizar alguém, eu consigo observar quem a pessoa é. E isso é como se fosse uma escama que sai dos olhos, para que você identifique o que é o quê.
E quando a gente pensa sobre derribar e reconstruir e reedificar, quando a gente precisa refletir sobre detalhes, por exemplo, aqui sobre o justo e o perverso, que diz no texto, e que diz em vários trechos da Bíblia, né? Por que que é importante entender quem é o perverso, quem é o justo? Para ver onde você está na história, para ver se você tem um comportamento justo ou perverso. Se você não identificar o mal, não conseguir entender o que é o mal, você possivelmente vai ser perverso também, porque você aceita a perversidade. Então você vai achar que isso é um padrão e também vai ser perverso com outras pessoas. Essa é a questão. Se eu começo a identificar a maldade, eu começo também a discernir. Aquela pessoa tem um comportamento maldoso. Isso aqui foi maldoso. Eu começo também a identificar o que eu faço que é maldoso na vida das pessoas, para que eu deixe de fazer, corrija o que for possível e nunca mais erre naquilo. Possa pedir perdão para Deus, para a pessoa, possa restituir a pessoa de alguma maneira, se for possível, possa me perdoar também sobre aquilo que eu errei, não tinha consciência porque aprendi assim. E isso é importante que todos nós possamos passar para que a gente possa identificar e melhorar. Então, a reflexão, ela vem de encontro à nossa lapidação do caráter, porque na vida cristã a gente vai dia após dia melhorar, um pouco aqui, um pouco ali, tratar em nós aquilo que falta, mesmo que diante de situações, né? Às vezes a gente precisa compreender qual é o nosso papel nos relacionamentos. Existem pessoas que conseguem nos ver como nós fomos, mas muito pouco, porque a maioria olha para nós e enxerga a projeção delas em nós. Elas veem uma fração muito equivocada do que elas acham que a gente é. E isso, por exemplo, você tem um comportamento X, eu ouvi dizer isso ou aquilo, e quando você vai olhar, a pessoa que falou, ela te difamou para muitas pessoas, as pessoas têm raiva às vezes de você por algo que você nunca fez, mas elas não pararam para averiguar a história, elas só acreditaram, né? Quantas vezes, quantas pessoas passam por isso? E quando a gente estuda padrões, a gente vê que padrões perversos fazem isso. E não é porque aparentam, eles têm muita lábia e falam de uma maneira que te convence, que é o gaslighting às vezes é tão forte que você fica em dúvida sobre a sua própria identidade e começa a achar, será que eu sou assim? Será que eu fiz isso? Qual é a realidade? Aí você tem acaba, né, tendo a chance aí de ter questões de despersonalização, desrealização e até fica na dissociação cognitiva. Por que eu trago isso? Porque o texto diz que vai chegar uma hora em que Deus vai julgar o justo e o perverso, no versículo 17, 3:17. Então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Mesmo que você passe por situações em que você não é visto, não é vista, não pode ser ouvida, e você grite em silêncio dentro da sua alma, vai chegar o tempo em que a justiça vai ser feita, em que o oculto será revelado, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e que a justiça vai ser feita porque Deus vai julgar as pessoas. Por mais que as ações pareçam semelhantes, porque o trigo e o joio são semelhantes, as intenções, o propósito, o coração, o que maquina toda aquela situação para um caminho ou para o outro, é vista por Deus, nada passa desapercebido. Deus, ele vem e esquadrinha nosso coração. Sabe quando você vê coisas, vê uma maldade em situações, e você não pode falar e que fica aqui na sua garganta porque você quer falar e você não pode? Porque as pessoas não vão te ouvir, porque as pessoas não vão entender, porque elas não vão acreditar, porque a maldade está instalada há tanto tempo ali que as pessoas vão repudiar tudo aquilo que elas acham que é diferente. E isso é a coerência, né? A associação cognitiva faz isso com a gente, qualquer ser humano. Nessa mesma condição, teria tendência a agir da mesma forma. Ou seja, quando você vê uma coisa que vai confrontar tudo que você aprendeu até então sobre aquele momento por anos, você vai achar uma lógica de não,
o alerta que está errado, né? Aquela informação nova que é o errado. E eu estou acostumada a viver isso há muito tempo. Por quê? Porque a gente tem esse senso de eternidade na nossa mente. Mas é por isso que a gente tem que renovar a nossa mente constantemente, sabendo que nem sempre a gente tem razão, mas há tempo para tudo. Há tempo para a gente construir padrões e há tempo para quebrar esses padrões, derribar e plantar. E nesse texto a gente vê tempo de matar e de curar, derribar e edificar. Tem horas que a gente derruba fases, conceitos, trabalhos, projetos e reconstrói outros que são aprimorados ou que são baseados em outras expectativas e outros conceitos. Há tempo de chorar, tempo de rir. A gente não gosta de chorar, mas o choro consola a nossa alma, faz com que a gente exteriorize a dor, né? A tristeza traz mudança. Então, os sentimentos que são aos nossos olhos ruins são os que mais nos edificam, mais nos transformam por dentro, fazem com que a gente amplie nossa visão das coisas e consiga ter uma visão maior sobre o que a gente está vivenciando. Há tempo de rir, tempo que você fica feliz com as questões, as colheitas, as conquistas, o quanto Deus trabalha na sua vida. Então, há tempo para tudo. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tem fases que a gente vai prantear, que o pranto vai vir de uma maneira muito intensa, o sofrimento vai vir de forma que você vai, como dizia na palavra, rasgar as suas vestes, colocar pano de cinzas, né? A gente vê que nos momentos em que o povo se arrependia, eram momentos que eles tinham a cultura de falar e mostrar que eles estavam pranteados. E o nosso coração precisa passar por isso para que a gente seja lapidado, né? A entrega do coração é você estar aí com o coração quebrantado, é o que faz com que as coisas se movam nos céus a seu favor e ao mesmo tempo internamente é o que faz com que você se transforme. E quando a gente pensa sobre se transformar, quando a gente pensa sobre o tempo que há para tudo, todo o propósito, a gente não tem nada em excesso e nada faltando. Cada um tem o tempo necessário aqui para que durante o período em que a gente esteja aqui vivos, a gente consiga ter aí fases para vivenciar tudo que é necessário com propósitos definidos. Quando a gente reluta, a gente perde tempo, a gente desregula o nosso tempo. E aí a gente acaba tendo que atropelar coisas, viver outras fases. Então, observe o que você tem vivido no seu tempo. Estar em movimento não significa estar mais adiantado, assim como estar parado não significa que você está estagnado. Porque às vezes você tem estabilidades em áreas, por exemplo, eu sou estável no relacionamento, mas me mudo de cidade a cada 5, 10 anos. Então você tem uma movimentação geográfica, mas você tem ali relacionamentos estáveis, pontos de equilíbrio, né? Ou é o contrário, não, eu tenho, não me relaciono, mas eu sou estável numa cidade específica. Então você tem um ponto de equilíbrio estável geográfico, mas não tem relacionamentos. São exemplos. Agora, tudo isso não significa que você está adiantado, que você está atrasado. O que vai contar é o quanto você muda e aprende e tem transformações para chorar, rir, arrancar, prantear e derrubar, viver, matar, curar. Ou seja, o quanto você tem esses movimentos que fazem com que você aumente e cresça por dentro, no seu autoconhecimento, na sua lapidação, na forma de ver a vida, as coisas e na sua conduta, porque todo o autoconhecimento vem para que você tenha uma visão diferente, um julgamento diferente sobre as coisas e uma conduta diferente. Há tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, de abraçar e afastar-se de abraçar. Quando a gente pensa sobre espalhar pedras e ajuntar pedras, quantas pedras a gente às vezes junta no caminho, que são pesadas, que são conceitos, regras, padrões, geralmente de homens, familiares, das pessoas que a gente convive. E tem horas que a gente pega essas pedras e espalha para todos os cantos. Tem horas que a gente pega e vai juntando essas pedras. Tem horas que as pedras fazem parte da nossa vida, porque a gente
se identifica com elas, fazem parte da nossa identidade. Tem horas que a gente pega essas pedras e espalha por aí. Então, há tempo para tudo, para ficar feliz e para ficar triste nesses sentidos. Tempo de buscar é tempo de perder, tempo de guardar é tempo de deitar fora. Tem horas que a gente busca muitas coisas, tem horas que a gente perde muitas coisas. Tem horas que a gente guarda e tem horas que a gente joga fora. Tem horas que a gente vai lá e guarda com muito carinho muitas coisas, coleciona coisas, né? E tem horas que a gente vai lá e faz uma faxina. Não, isso aqui não serve mais, vou liberar espaço para que o novo venha. Então, são fases da nossa vida que a gente vai viver inúmeras, com repetições em várias áreas específicas da vida. É por isso que a gente está em constante mudança, constante mutação. Se a gente é igual o tempo todo, a gente está perdendo tempo, a gente se travou numa fase. E como a gente vai viver, como a gente vai dar conta do que a gente deixou de viver? Tudo fica truncado. É por isso que a confiança em Deus, ela está diretamente relacionada com o desapego. Porque se eu confio, eu reduzo o medo, porque o amor lança fora todo o medo. Eu fico em confiança, sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe. E eu vejo que eu consigo viver melhor esses movimentos que Deus coloca para cada um de nós em relação ao tempo, a administração do tempo e o que vivenciar com o tempo que nós temos aqui. Há tempo de guardar, de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem horas que a gente vai rasgar tecidos, conceitos, pensamentos, padrões, relacionamentos. E tem horas que a gente vai coser, costurar, né? Tem horas que a gente vai remendar, que a gente vai restaurar, que a gente vai buscar compreender, buscar ter entendimento, compaixão daquilo. Tem tempo para tudo. E os tempos podem ser curtos ou longos ou médios. Cada um tem propósitos, tempos, intensidades e padrões diferentes. Tem relacionamentos que vão ser uma dinâmica rápida, que você vai lá, edifica, mas depois vai lá e destrói, né, os conceitos, o que você idealizou sobre aquela questão. Tem tempos em que você vai chegar e você vai fazer isso há longos anos. Então, cada um tem fases, tempos diferentes, porque Deus é quem é dono do tempo. E Ele é quem sabe o que cada um vai vivenciar. E quando a gente está alinhado com Ele, a gente vive o melhor de cada tempo, o curto, o médio e o longo, em relação a esses padrões opostos, né, que são dois polos, que a gente vai viver de uma forma dinâmica nas diversas situações que a gente passar enquanto a gente estiver aqui. E para tudo há um propósito. Então, estar em movimento e modificar as ações, os comportamentos e cada hora fazer algo diferente é benéfico, porque nos ajuda a crescer, nos desenvolver e estarmos aí construindo coisas diferentes e novas. Então, quando a gente olha para alguém, a gente nunca sabe toda a construção da pessoa. A gente às vezes conhece a pessoa por um detalhe ou outro, uma pequena fração do que ela vivencia. Mas a pessoa tem uma profundidade de coisas que nem ela percebe, nem sabe ainda na sua totalidade. Mas é por isso que é importante ter tempo para tudo e saber que não é nada fora do lugar. O que pode acontecer é você não administrar bem o seu tempo. Porém, toda a sua vida e todas as dinâmicas e estímulos para que você viva essas descrições aqui, elas estão muito bem desenhadas para que você execute da melhor maneira possível, dentro do que você pode, tem e para que você aos poucos vá vivendo tempos de aprendizado, mudança e lapidação do seu ser pelo tempo que for necessário. Há tempo de ficar calado, tempo de falar. Tem momentos que a gente precisa se calar, se silenciar, para que a gente não se envolva em situações que, se você se envolver, volta para você algo que não é seu. Então, tem horas que a gente tem que se retirar, se calar e deixar que as coisas se reorganizem no lugar que devem se organizar. Há tempo que você vai chegar e falar, porque através da fala é que vão vir as reflexões e as mudanças. Na palavra, ela é viva, e quando a gente vê a palavra de Deus,
A palavra de Deus não volta vazia. Deus, ele define e põe um propósito, aquilo vai se cumprir. E Deus usa os seus, né? As pessoas para falarem e pessoas para ouvirem aquilo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, tem momentos que você vai falar, tem momentos que você vai se calar. O Espírito Santo é que vai te mostrar o que fazer em cada momento, o que você deve falar, quando falar e como falar. Há tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Às vezes a gente só quer viver o tempo bom, né? Mas é tempo de amar, amar, se dedicar, cuidar, tolerar, ter compaixão, acolher. E é tempo de aborrecer, de você reconhecer às vezes o erro do outro, corrigir, exortar, se afastar, se indignar, aborrecer, ficar aborrecido, né? Ficar inconformado com as coisas que às vezes não estão certas. E isso também há tempo para, né? Quando a gente está aborrecido, não quer dizer que a gente não está, que a gente não ame a pessoa, quer dizer que a gente não tolere, não aceita o comportamento daquela pessoa naquela circunstância. E se não houver uma demonstração do quanto você não aceita aquilo, não vai existir a mudança. E a gente não tem que aceitar tudo. É interessante porque esse texto fala sobre o tempo, a administração do tempo, e não sobre toda aceitação. Você não tem que aceitar tudo. Você precisa aceitar o que é edificante, o que faz você crescer, e não aquilo que não faz você crescer, aquilo que derruba, né? E quando a gente pensa sobre o trabalho, a gente vê que o trabalho aflige a gente trabalha pela necessidade do nosso ganha-pão, daquilo que a gente precisa, por mais que existam propósitos muito bem definidos que nos ajudam na nossa jornada. E Deus fez tudo formoso, pôs a eternidade no coração do homem, mas o homem não pode descobrir as obras de Deus do princípio até o fim. Ou seja, a sensação de que a gente vai viver para sempre é o senso de eternidade que está no nosso coração. Mas a gente não vai conseguir ver tudo, a gente vai ver só um pedacinho, até um certo ponto, o que é. E o que a gente vê uma pequena fração sobre as coisas. É por isso que a gente tem que estar sempre olhando essa dinâmica sobre a administração do tempo, do que nós somos, temos e fazemos com o nosso tempo, para que a gente melhore a cada dia mais e consiga aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Interessante, né? Porque a gente acha que a nossa vida aqui, ela é passageira e que tudo que a gente faz aqui não vai reverberar na eternidade, mas vai. Teu comportamento, o meu comportamento aqui vai reverberar na eternidade. Por quê? A palavra diz, tudo que Deus faz vai durar eternamente. A gente não pode tirar nem acrescentar nada. Então, a gente precisa refletir sobre o nosso comportamento aqui e não se distrair e buscar nosso propósito diário, a nossa fé e no que Deus tem para cada um de nós, porque tudo que você fizer aqui, embora a colheita também seja aqui, coisas boas e ruins, porque é uma lei espiritual, né? A lei da colheita, o que a gente planta, a gente colhe. Tudo que você escolher fazer, você vai colher eternamente, vai reverberar lá, no eterno, né? Além da nossa vida aqui na Terra. Então, Deus é quem controla isso. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Só que Deus vai renovar o que se passou. Ou seja, quando a gente pensa sobre o olhar de Deus sobre as coisas, Deus já vê tudo. O presente, o passado, o futuro já foi tudo para Ele, porque ele controla o tempo. A gente está vivendo, né, o tempo, mas Ele é quem controla tudo. Então, o que é já foi, para Ele já sabe o que vai acontecer e a gente está vivendo ainda o acontecimento. O que vai acontecer ele também já viu o futuro. Seu futuro, meu futuro, ele já viu lá na frente. E ele vai renovar o que se passou. Ou seja, é engraçado, né? Porque a gente está vivendo ainda. Ele já viu tudo, mas ele vai renovar o que já passou.
Então ele refaz, ele reconstrói, ele acrescenta, ele ajusta no meio do caminho de tudo aquilo que ele já viu. A nossa mente talvez não consiga compreender na totalidade isso, mas é mais ou menos assim, Deus já vê tudo, sabe tudo o que vai acontecer, mas ele interfere e ajusta no caminho, sabendo já que os ajustes, o que vão acontecer com seus ajustes, mas ele ajusta para que as coisas fiquem adequadas ao quanto você se dedica à oração, ao quanto você se movimenta. Lembrando que o livre-arbítrio vai até um certo ponto. O outro ponto tem a soberania de Deus, né? Que ele age em tudo, mas se você ficar parado o tempo todo, você está escolhendo não fazer. Se você se dedicar ao máximo, você está se movimentando, e aí Deus vem e refaz tudo de novo, ou seja, renova o que se passou. Então, por isso que a gente tem que, sim, buscar fazer o nosso melhor e aquilo que a gente pode reconstruir da melhor maneira possível. Que Deus abençoe muito o seu tempo, sua vida, que você aproveite o tempo da melhor maneira possível, vivendo cada momento conforme o seu propósito. Se for precisar você curar, se cure. Se for precisar você matar conceitos, regras e aquilo que não edifica mais, mate. Se for preciso você ajustar, abraçar, abraço. Se for preciso você se afastar, se afaste. Se for preciso falar, fale. Se for preciso se calar, se cale. Ou seja, o que for preciso, vivencie da melhor maneira, observando o que eu posso aprender com isso, qual é o tempo da minha vida nesse propósito, nesse momento. Deus tem propósito para tudo. Aproveite o seu tempo aqui, faça o seu melhor e sinta a emoção que você precisar sentir em cada fase, cada tempo. Deus abençoe muito a você, sua família. Se fez sentido para você, deixe aqui seus comentários sobre a sua reflexão, a sua observação sobre este texto, essa palavra, para nossa edificação aqui também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.